A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. Bom dia, pessoal, bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os que nos assistem, que nos ouvem, YouTube, Facebook, aplicativo, a rádio, enfim, todos os canais que tu tens nos alcançado e tem nos ouvido. Mais um sábado, estamos aqui para continuar com a nossa programação com o programa Psicologia em Foco. E hoje, em virtude do mês das mães, maio, esse mês nós estaremos conversando um pouco, trazendo assuntos relacionados à maternidade, à maternagem e os desafios. E hoje estaremos falando um pouco, estarei aqui conversando com vocês sobre os desafios da maternidade nas diferentes fases do desenvolvimento, Porque a mãe, ser mãe, uma vez mãe, é independente da idade do filho, E existe até aquele ditado que filhos criados, trabalhos dobrados, A gente ouve bastante isso. E algumas mães concordam, outras dizem que não é bem assim, enfim, Vá deixando o teu comentário aqui conosco, realmente sobre esse assunto, Se vocês concordam, se acham que é igual, quais são os desafios, existem esses desafios ou não, em fases diferentes do desenvolvimento, porque os filhos vão crescendo, e cada fase, cada momento da vida é um momento que exige da mãe
não é, atenção diferente, cuidados, enfim, uma série de coisas. Nós vamos ver se já tem alguém aqui, ainda não tem ninguém aqui conosco, não é? O pessoal está só sintonizado, mas não deixou nenhum comentário ainda aqui. Mas, não é, deixem seus comentários, se quiser mandar alguma pergunta, contribuindo conosco aqui no programa, sempre é bem-vindo, não é? Nós gostamos da interação de todos vocês. E falando sobre esse assunto, esse tema, não é? Que esse mês nós estaremos conversando sobre a maternidade. Não é? Eu já antecipadamente já quero desejar, não é, para as mamães que nos ouvem, que nos assistem, que amanhã elas possam ter, não é, um dia de comemoração abençoado. Embora que eu penso que o dia da mãe, né, o dia das mães são todos os dias, não precisa de um dia específico, né, de um dia único. Mas, enfim, existe essa data, não é, que é comemorado especialmente o dia das mães, então que aqueles filhos que estão próximos e que podem dar uma passadinha para ver a sua mãe, não é? A gente sabe que agora com essa questão da pandemia fica mais difícil, às vezes não é o adequado, não é mesmo muitos abraços, como antes a gente costumava fazer, né? As famílias se reuniam para comemorar, mas que possa, né, deixar o teu carinho, o teu apoio, né, ali junto da tua mãe, um presente, enfim, né, de alguma maneira demonstrar o quanto que ela é importante na sua vida. Afinal de contas, se não fosse a nossa mãe, se não fossem os nossos pais, nós aqui não estaríamos, né? Então, esse é o maior presente e eu sempre digo que por si só, por esse motivo, por esse presente, eles não precisariam fazer mais nada, porque por terem nos dado a vida, né, o dom da vida já é o suficiente, né? Não precisariam fazer mais nada, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Mas, né, trazendo o assunto de hoje, que são os desafios, que eu quero falar sobre os desafios da maternidade. E ser mãe, não é um grande desafio, porque a partir do momento em que a mulher, não é, se torna mãe, ela não vai deixar nunca mais de ser. E aí muitas mães até comentam e brincam que é 24 horas, não é? É 24 horas, é um trabalho que não tem folga, não tem feriado, não tem férias, é direto. E de certa forma é verdade, não é? Porque a mãe, ela está sempre sendo mãe em todos os momentos. Mas a gente sabe que os filhos, eles, não é, todos nós somos filhos, a gente passa, não é, por fases de desenvolvimento. Nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. E cada uma dessas fases da nossa vida tem necessidades específicas, tem, né, comportamentos, nós temos comportamentos diferenciados, nós temos necessidades específicas e exigem, né, situações que exigem também cuidados por parte dos pais, por parte dessa mãe, diferentes. Uma mãe que tem seu filho, né, bebê, na primeira infância ali, ela vai ter um cuidado, um comportamento com essas crianças. Na infância, né, quando entra para a infância, a fase escolar, né, a criança tem outras necessidades e a mãe vai precisar atender de uma outra maneira. Vem a adolescência. A adolescência também é uma outra fase, um outro período. Vem a juventude, vem a fase adulta. Então, sempre é um novo recomeçar. E isso eu falo porque eu escuto muitos pais, né? Eles, como eu trabalho com orientação a pais, eu escuto muito eles falando assim: agora que estava tudo bem, que eu já tinha aprendido, que eu já estava organizado nessa situação de como fazer, do que precisava, quais as necessidades, mudou tudo. Agora parece que é outra pessoa, é outro filho. É exatamente isso. É exatamente assim. Porque as fases mudam e as necessidades também mudam. Né? E a maneira como esse pai, essa mãe, né, vão conduzir, vão trabalhar, vão ajudar, é diferente também. Então, com certeza, quem está nos ouvindo aí e tem filhos em idades diferentes, vai concordar comigo, né? Vai realmente falar que precisa se desdobrar de diferentes maneiras, porque muitas mães, né, muitas casas e tem filhos às vezes
bebês, né, ali até 1 ano, 2 anos de idade, daí tem um já na escola, tem um adolescente, tem né, jovem. Então, são demandas diferentes. E aí, por isso que também acontece muito, e vocês vão, de repente, observar isso, os conflitos entre os filhos, não é? Brigas. Aí vem o pai e a mãe e diz, mas tu é mais velho, tu precisa entender o teu irmão, porque é criança. Mas irmãos, né? Irmãos são sempre irmãos. Nós enquanto irmãos, nós estamos no mesmo patamar. Não importa, eu posso ter um irmão de 70 anos. Né? Às vezes tem famílias que têm irmãos assim com bastante diferença, que têm idade para serem pais, às vezes, dos irmãos mais novos. Mas mesmo assim são sempre irmãos, existe aquele comportamento de irmão, por isso que existem conflitos, não é? Brigas, dificuldades, e é comum de acontecer. Então, mesmo que tenha idades diferentes, assim, às vezes é adulto e uma criança, tem esses conflitos, dá brigas, né? E os pais tentam acordar, né, entre eles ali para que reine a paz na família, né? Mas é porque são necessidades diferentes. Aí tem um adolescente que não quer que entre no seu quarto, que não quer que mexa em nada que tem no seu quarto. Aí se ele tem um irmão, uma irmã lá de 5 anos, 4, às vezes o que esse pequeno mais adora fazer é ir no quarto do irmão ou da irmã, não é? Eles mais querem é estar próximos, estar junto, eles querem participar das atividades. Aí se o irmão vem um amigo, né, em casa, eles querem estar juntos ali. Então, e isso gera uma série de conflitos. E os pais ou a mãe, né, vai precisar administrar toda essa situação com os filhos, da sua relação com cada filho, porque cada filho tem uma necessidade, precisa de algo bem específico. Por isso que eu costumo falar às vezes para os pais a importância de ter um tempo com o filho, com a filha, com o filho, né? Mesmo que seja pouco tempo. E quando eu falo um tempo, não é que precisa ser um dia, uma tarde toda, não, mas às vezes ali 1 hora, né, 1h30, meia hora, enfim, exclusivo. Às vezes fazer o dia das meninas, né, quando a mãe com as filhas, fazer o dia das meninas, ou o passeio das meninas, enfim, alguma coisa que esses filhos, né, ou essa filha receba para ela. É bem comum da gente ter queixa de adolescentes que a mãe agora, depois que teve o meu irmão ou a minha irmã, daí não tem mais tempo para mim, não me dá atenção, nunca pode comer, porque é tudo pro outro, e daí vem essa rivalidade, né? E dá briga. Às vezes também quando é muito próximo à idade, mas tem alguma... de certa forma atípica essa maternidade. Eu tenho uma situação que eu acompanhei, já não aqui, de 2 irmãos, não é? Diferença de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, uma menina, e o menino, o mais novo de todos, do trio, com síndrome de Down, mas assim, super integrativo, integrado em tudo, não é? Muito participativo, se desenvolvendo muito bem mesmo com a síndrome, mas tem a síndrome. Então a família é natural dessa família cuidar mais, super proteger. E daí essa irmã, com 1 ano e meio, mais ou menos em torno disso, a mais velha, ela começou a se sentir responsável, que ela tinha que cuidar do irmão, que ela tinha que ir fazer as atividades que o irmão queria fazer, porque daí ela ia junto, era melhor. Então ela começou a assumir um papel de muita responsabilidade, que ela não tinha condições, nem era o papel dela, porque ela não é mãe, ela não é nada, ela é simplesmente irmã. E ela, né, eu comecei a trabalhar com essa menina, a atendê-la, e exatamente a queixa era essa, que ela queria fazer as coisas sozinha. Ela não queria ter que sempre fazer coisas para cuidar do irmão, ou sempre ir junto com o irmão. Ela queria ter a identidade dela, a independência dela. Ela queria poder ser, né, ela, sem precisar sempre de estar olhando se o irmão estava bem, se o irmão estava participando, se ele estava querendo fazer ou não. Ela não gostava disso, de precisar ter que fazer as coisas juntos. Então foi um trabalho muito direcionado aos pais, para exatamente que eles compreendessem que, apesar dela, né, da família ajudar e tudo, ela tinha suas necessidades, era só uma menina também, uma criança, e que ela precisava ter um tempo para ela, só para ela, de filha, não sempre junto com o irmão mais novo. Não é? Então são algumas orientações, alguns ajustes que a gente precisa fazer às vezes na família,
que a gente precisa conduzir para que essa família e esses filhos não sofram, né? Não se sintam de repente sobrecarregados e às vezes deixados de lado ou menos amados, enfim, porque a infância, né, a primeira infância é o que determina toda a nossa vida lá na frente, né? Então todas as situações difíceis, situações que às vezes a gente vai apresentar lá na vida adulta, tem origem na infância. A gente vai avaliar, vai acompanhar, vai para um acompanhamento, né, um tratamento, e a gente vai identificar que lá atrás aconteceram situações, né, tem vivências na infância, tem situações que geraram aquela situação lá na frente. Às vezes de medo, de insegurança, de baixa autoestima, de comprometimento na sua autoimagem, né? Uma série de coisas que vão acarretar lá na vida adulta. Pode ser trabalhado depois? Pode, mas é bem mais difícil, né? Então, se a gente consegue ir ajustando já na caminhada, é mais fácil, né? Então, só para, né, trazer esse exemplo que precisa. Os filhos, às vezes é natural dos pais pedirem, tem que ajudar, tem que cuidar o mais novo, né? Tu é mais velho, tu tem que dar o exemplo, tu tem que ajudar nisso, ajudar naquilo. Ou, às vezes, o contrário. Aí falando para os mais novos. Porque olha só o teu irmão mais velho, olha só, ele sempre foi assim, olha, sempre tirou boas notas, ele sempre fez isso, então fica sempre comparando. A gente não compara filhos, a gente não compara pessoas. Cada um é um. Então, muitos filhos, às vezes mais novos, não querem nem estudar na escola que os outros irmãos, que os mais velhos estudaram, porque é natural, assim, não deveria ser, mas acaba se tornando quase que natural, até mesmo na escola, né, no ambiente escolar, às vezes os professores, né, comentam assim, é irmão de tal pessoa, o teu irmão sempre teve isso, ou tua irmã sempre teve boas notas. Então fica fazendo aquela comparação, e aí, querendo ou não, é um peso sobre o irmão de que ele tem que corresponder, é a obrigação dele corresponder àquilo. Se meu irmão fez assim, eu também tenho que fazer. E eu sou eu, e meu irmão é meu irmão, minha irmã é minha irmã. Nós não somos iguais, apesar de termos os mesmos pais. Então, esse cuidado de comparar, não é importante. Porque teu irmão faz assim, por que tu não é como teu irmão, que me obedece, que faz... Porque eu não sou o meu irmão, não é? Então, eu sei, eu entendo que não é por mal que os pais fazem isso, mas é necessário eles pensarem, não é, sobre e entender que cada um é um único indivíduo exclusivo e que o que serve para outra pessoa não vai servir para aquele. E a gente estar atento, né? Estar com os nossos ouvidos, e quando eu falo os ouvidos, não é exatamente esses ouvidos, não é físicos, mas estar atento para ouvir, para ler o que o filho, o que aquela pessoa, o que aquele adolescente diz. Porque às vezes eu quero saber, eu digo, o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar. Só que eu digo que eu quero saber, mas desde que esse querer, ou desde que essa resposta seja aquela que eu desejo ouvir. E não é assim que funciona, né? A gente precisa estar atento para realmente perceber, ouvir, ler o que aquele indivíduo, o que aquele meu filho precisa. E se ele diz que precisa de determinada coisa, né, eu tentar ver dentro da possibilidade isso. Porque às vezes eu quero ajudar, eu quero saber, mas quando eu sei eu não faço. Então não adianta. Aí isso vai gerando no filho assim, o que adianta eu falar para o meu pai e para minha mãe? Nunca faz. Eu já falei, eu já disse que eu preciso disso. Não fui atendido, não fui correspondido. Então, essa pessoa, ela vai se fechar. Porque se eu falo, se eu digo, é só para saber? Então, eu não vou falar mais, porque daí eu vou acabar desperdiçando, né, a minha informação. E os filhos, eles fazem isso, independente. A gente precisa sempre lembrar que filhos, não é, eles são indivíduos. E aí, esse é um grande desafio, não é? Da mãe, né, da maternidade, de olhar, porque para cada filho é um olhar diferente, né, é uma atenção diferenciada. O que um bebê, 1 ano, 2 anos precisa? Né, ele vai precisar de tudo, porque nós somos os únicos mamíferos, não é, que a gente fica anos dependente
dos nossos pais. Todos os outros, né, eles se tornam adultos em uma velocidade de tempo bem grande. E nós não, a gente é dependente. A gente precisa dos pais para comer, para dormir, né, ali, para se alimentar, para tomar banho, para se vestir. Tudo a gente precisa para ser levado, para ser cuidado, tudo a gente precisa dos pais. Então, nessa fase é total dependência. Se a criança está com sede, se ela está com fome, é a mãe, né, os pais. Eu vou focar na mãe, né, a gente está falando da maternidade. É a mãe que vai, né, resolver essa situação. É a mãe que vai alimentá-lo. Se está com frio ou se está com calor, é a mãe que vai entender e perceber isso. Está com calor, tira um pouco, né, da roupa, diminui. Está com frio, vamos vestir mais. Está com dor. É bem comum das mães dizerem assim, eu entendo, eu sei qual o choro, se é o choro de fome, que é o bebê quer mamar, ou se é o choro de manha, ou se é o choro de que está desconfortável na fralda, está sujo, ou se é o choro de dor, né? As mães, elas sabem isso. Então, elas conseguem perceber que são necessidades diferentes, mas ela está sempre atenta para ir lá e resolver o problema, até porque a mãe, ela não pode, vai trazer grandes prejuízos para o indivíduo, para o bebê, para o filho, se essa mãe se ausentar, por exemplo, aquela mãe que ignora o filho, que deixa, por exemplo, o filho muito tempo sujo, muito tempo com fome, chorando e não atende, a criança chora e para, né? Isso a psicologia já nos traz, né? A questão da mãe boa e da mãe ruim, né? Que isso gera uma série de problemas, de situações, de questões, né, emocionais à frente, que a gente não vai entrar hoje, mas gera isso. Então a mãe, ela não deve ser aquela assim, resmungou, já tá ali, porque daí também parece assim, está sempre à sua disposição, mas também não pode sumir e deixar a criança em sofrimento e não aparecer, não é? Porque o bebê, ele não tem a mãe não está ali, ela não existe. E os nossos pais, né, a nossa mãe ali na primeira infância e tal, eles funcionam como nosso superego, né, nos ensinando coisas que a gente ainda não tem capacidade de sozinhos, né, decidir e entender. Então, um bebê, né, ele tem essa necessidade, totalmente dependente. Aí, se a gente já avança um pouquinho na fase do desenvolvimento, nas fases, daí vem a fase da escola, né, ali 6 anos, 7 anos, né? Hoje as crianças vão bem mais cedo para a escola, mas eu vou falar nesse período assim de alfabetização mesmo, né, de que a criança já está ali com seus 6, 7 anos, a gente também vai entender e perceber que existem outras necessidades, tá certo? Mas a gente vai para o intervalinho, pessoal, e a gente retoma falando a partir da fase escolar, quais são as necessidades. Estou presente como forte, como fogo no recinto. Pra quem não me conhece, sou eu, o Deus que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce do mel. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Sou eu quem faço o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala. Estou presente hoje como grande. Estou aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço camarim. E se sou bom na minha
sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se zombou da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei. Eu sou imutável. Tenho todo o controle em minha mão. Tudo está sobre a minha submissão. Tudo que acontece é o que acontecer. Só acontece quando eu assim disser. Eu seguro os planetas na palavra. Eu não preciso de uma espada ou de uma arma para proteger meu povo quando pede. Se eu soprar, tudo que eu fiz desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou reto, soberano, general. Um problema impossível nunca vi. Desci do céu e como grande estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço camarim. E se zombou da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Voltando aqui, pessoal, e deixa eu ver aqui os comentários, o pessoal que está na audiência conosco, a Carla Ruas, Carla Ruas, bom dia, está na escuta. Também a Cíntia Coutinho, que pediu um louvor para homenagear a sua mãe, Maria do Carmo Almeida. Depois estaremos rodando aqui, nosso amigo Clederson que vai estar rodando para nós. A Rosenilda, também bom dia, está na escuta, desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães, a todas as que nos ouvem, não é? A Ana Andréia também, bom dia. Então, bom dia a todas vocês, né, meninas que estão aí na audiência, que deixaram seus comentários aqui, seus recados. E, não é? Continuando aqui com o nosso tema, com o nosso assunto, falando sobre a fase de desenvolvimento da escola, não é? Também é uma demanda um pouco diferente já para essa mãe, porque essa mãe vai precisar trabalhar tanto nela, olha, isso é bem importante, porque a gente eu vejo muito que as mães, às vezes, elas sofrem mais com a ida do filho para a escola. Claro que agora isso está diferente, né? Porque a gente está na pandemia, as crianças nem estão indo para a escola. Mas quando a gente vivia um tempo normal, antes dessa pandemia, que tinha essa separação, né, da mãe levar o filho para a escola, deixar, as mães sofriam muito mais às vezes do que os filhos, porque os filhos estavam ansiosos, queriam ir para a escola, e muitas mães choravam, deixavam seus filhos lá, choravam, passavam toda uma situação difícil por terem, né, essa angústia nesse momento de deixar o filho ter que voltar, a separação, né, naquela fase, naquele momento. Então isso também é algo que precisa ser trabalhado nos pais, né, na mãe, para não transmitir isso para a criança, porque a criança sente isso, não é bom. Então é uma fase diferente, que a criança também já começa a ter uma certa independência, não é? Ela quer fazer coisas sozinha, ela quer se vestir às vezes sozinha, ela quer escolher, bem antes que isso, bem antes de 6 anos, as crianças hoje elas já estão escolhendo a roupa que elas querem usar, o tênis que elas querem colocar. Elas não gostam dessa cor, elas não gostam dessa roupa, elas não querem usar, né? Então bem menores.
E são momentos distintos, né, do nosso desenvolvimento. Já começa a ter os amiguinhos, né, que vêm em casa, que às vezes vão, né, o filho também vai na casa dos seus amiguinhos brincar. Então é uma outra fase. É uma fase que essa criança ela vai interagir com outras pessoas, com outras crianças, e daí o cuidado, a atenção dessa mãe com essa criança é outra necessidade. São outras atividades, é um outro momento. Então também vai precisar dessa atenção. Então você percebe que vai diferenciando, né? Então se essa mãe tem um filho em cada momento, é uma demanda, é uma necessidade para cada filho. Nunca vai ser igual, né? Porque exige, a mãe ela vai precisar se inteirar dos gostos, né? Porque essa criança já vai começar a trazer outros interesses, porque ela vai compartilhar, ela vai interagir com outras pessoas, né? Com a professora, com outros pais, às vezes dos amiguinhos, dos coleguinhas, com outras crianças que vêm de famílias diferentes e que trazem, né, interesses diferentes também, gostos diferentes. E essa criança vai começar a despertar, porque mesmo de um núcleo familiar, as pessoas não são iguais. Nós gostamos de coisas diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos gostos, enfim, uma série de coisas que nos diferem, não é? Do meu irmão, da minha família, apesar de termos sim muitas coisas em comum. Aí depois, né, avançando, nós temos o período da adolescência. E aí, antes de entrar, né, às vezes, antes de nós falarmos da adolescência, muitos pais às vezes têm algumas dificuldades nessa fase da infância. Às vezes são crianças que têm uma personalidade mais desafiadora, uma dificuldade para seguir normas e uma série de coisas que pode acontecer, e os pais buscam uma ajuda, uma orientação, e aí quando ordena, quando organiza, quando as coisas ficam tranquilas, aí os pais, não, agora eu aprendi, agora eu sei como fazer, agora as coisas estão tranquilas. Daí vem a pré-adolescência, vem a adolescência, daí desorganiza tudo de novo. E aí é como eu falei no início, que os pais dizem, meu Deus, quando eu pensei que estava sabendo como fazer, mudou tudo. É outro filho, é outra filha, zera tudo e começa de novo. É, mais ou menos isso. O Kederson tá dando risada aqui, porque ele tá concordando comigo, que ele é um adolescente. Mas é verdade. Por quê? Porque é outro ritmo de vida, é outra necessidade. E sempre é necessário ir trazendo, né, dando os limites. A gente precisa crescer com uma condução limitadora, porque a vida não nos dá tudo o que queremos e nem tão pouco do jeito que queremos às vezes, né? E a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. Quando eu me torno um adulto que não sabe lidar bem com a frustração, é um grande sofrimento, é muito ruim, a pessoa sofre muito, porque frustração é o que mais nós temos na vida. Como assim? Simples. Toda vez que algo, né, na minha vida não acontece exatamente do jeito que eu planejei, na hora que eu pensei, como eu gostaria, me frustra, é uma frustração. E como eu lido com isso? Claro que a gente não fica feliz e a gente gostaria que as coisas acontecessem como eu pensei. Só que entre eu ficar, né, ali triste, naquele momento chateada, enfim, e eu não saber lidar com isso é diferente, né? É uma longa diferença, uma grande diferença. Então a gente vê muito hoje adultos que não sabem lidar com frustração e que diante de uma frustração eles se acham, eles se veem, eles têm a percepção deles como não sendo amados, não sendo queridos, não sendo importantes. E aí tudo isso é ruim para a própria pessoa, porque ela vai sofrer com isso. Mas aí os pais, né, pensam que estão sabendo tudo, daí vem a adolescência, aí muda tudo de novo, né? Muda a música, né? Segue uma outra dança. Porque na adolescência, os filhos, é natural de acontecer, deles se aproximarem mais dos grupos, né, do seu grupo, e ficarem um pouco mais distanciados da família, dos pais. Isso não quer dizer que eles não amam a família, não amam os pais.
Não. E aí os pais têm dificuldade, porque antes ele era um filho amoroso, porque ela era uma filha amorosa, gostava de estar sempre junto com a gente, gostava de abraçar, e a gente podia beijar e abraçar, agora ela não quer, ele não quer, agora não quer ficar junto, né, todo mundo junto como antes, agora quer sair com os amigos e não quer mais sair com a gente, não é? Tudo isso eles trazem, os pais trazem esses comentários, essas observações, e é verdade. Só que isso não é falta de amor, não é que não é mais amoroso, nem menos amoroso, não. É porque até então nós estávamos naquele núcleo, que a gente faz parte, do qual a gente é, que é a nossa família, e era tudo muito tranquilo. Só que na adolescência a gente precisa, o indivíduo, nós todos passamos por isso, alguns de uma forma mais tranquila, outros de uma maneira mais agitada e conturbada. A gente precisa... e a gente busca, é isso que nós buscamos, a identidade, a nossa identidade. Então eu quero me diferenciar, eu quero ter a minha identidade. Então para isso eu me distancio mais da minha família, dos meus pais, para eu poder ser eu, para eu ser visto como esse indivíduo, como a Elisandra, como essa pessoa, não como o filho desse, ou a filha daquela, ou a filha desse. Não, o indivíduo, o adolescente, ele busca a sua identidade. E aí ele começa a ter, se questionar, muitos questionamentos. Questionamentos em relação a posicionamentos políticos, assuntos que são assuntos polêmicos, religiosidade, fé, crença. Então, todos esses pontos são alguns, esses que eu citei são alguns dos assuntos, dos pontos que eu posso destacar, que o adolescente ele vai buscar se posicionar, para ele criar, ele construir a sua identidade. Ele quer saber quem ele é, qual é a sua essência, o que é ele realmente, o que ele gosta, o que é importante para ele. Então, ele precisa se afastar um pouco para ele poder ter uma noção de quem ele é. É por isso que o adolescente ele se aproxima mais de grupos e ele fica um pouco mais distante dos pais. Então é importante os pais, a mãe, saber lidar com isso para entender e não fazer uma chantagem emocional, às vezes, apelativa com os filhos, de que não gosta mais da mãe, não gosta mais dos pais. Não é isso. Não é que eles não gostam. Eles gostam, mas eles precisam disso. E aí, tanto é verdade isso que eu estou falando, que depois de um certo tempo, quando ele consegue realmente ter a sua identidade, ele saber quem ele é, o que ele gosta, o que ela gosta, que eles novamente se voltam para a família. Porque não é falta de amor, é só uma necessidade de um tempo para poder saber quem são, para descobrir o que gostam, quem ele é, quem ela é, como processa, ter a sua própria identidade, aquilo que acredita. Por isso que nessa fase é a fase dos grandes questionamentos. Será que eu acredito nisso? Será que eu também penso as mesmas coisas que os meus pais? Eu não quero mais ir nessa igreja, eu não quero mais fazer isso. É comum isso de acontecer. Então é importante dos pais, se já foi bem fortalecido, se já foi passado todos os valores, que isso não é lá na adolescência que vai acontecer. Às vezes, os pais estiveram distantes por todo esse tempo, tá? Não eram pais presentes, próximos. E quando eu falo presentes, não é presente do físico, é presentes de ser parceiro, de ser companheiro, de ser alguém ali que está ali todo dia. Eles não estiveram ali todo esse tempo, e aí agora, na adolescência, eles querem ser os amigos dos filhos. Quer ser a melhor amiga da filha, quer ser o melhor amigo do filho. E aí, eu vou repetir uma fala que eu já ouvi de adolescente dizer assim: agora minha mãe quer pagar de mãe. Exatamente assim, estou repetindo uma fala que eu ouvi. Nunca esteve próxima, nunca me ouviu, nunca quis saber das coisas que eram importantes para mim, e agora quer pagar de mãe. E aí o adolescente se revolta, e aí ele não quer, daí ela não quer essa proximidade, porque não foi construído. Então a gente precisa construir com o tempo. E claro, eu não estou dizendo que se houveram falhas antes, que não pode mudar. Pode, a todo tempo a gente pode escolher e a gente pode fazer diferente. Sempre é tempo da gente recomeçar, da gente fazer de novo, da gente aceitar a mudança e a vontade de mudar do outro. Sempre é tempo.
Só que vai recomeçar e vai ser construído, então vai demandar um determinado tempo. Não é algo que eu vou, ao estalar dos dedos, conseguir. Não. Ele vai começar um processo, vai recomeçar um processo. Então é preciso ter paciência, só que é preciso ter decisão e vontade, escolha e aceitação, né? Quando tudo é possível, né? Tudo é resultado das nossas escolhas, da nossa decisão de fazer diferente. A gente pode, sim, a gente não deve ficar só olhando, lá atrás foi assim, agora eu não vou fazer mais. Não, é possível sempre, né? Mas por isso que essa questão, aí é uma demanda diferente, né? A mãe vai ter que saber lidar com essa situação de adolescência, né? De mesmo que o filho ou a filha fique mais próximo dos grupos, né? Ela manter, né, um canal de comunicação, mesmo que esse canal seja um canal ali único, né, que até não esteja tão próximo, mas ter uma comunicação. E se houve um bom trabalho antes, esse filho vai retornar, ele vai fazer esse movimento, né, depois da aproximação, que é na juventude, no adulto jovem, que é o que é comum e que os filhos vão fazer quando houve uma relação saudável. Se não houve uma relação saudável, ela precisa ser reconstruída. Aí é uma outra situação, né, um outro caso que a gente, né, a cada família, a cada pai e filho ou filha vai precisar ser olhado, né, de uma maneira diferente. Aí, né, entrando na vida, no adulto jovem, né, ali, que a adolescência, né, ela vai até em torno de 21 anos de idade. Esse é o período da adolescência, né, que é onde a nossa região frontal termina de se formar em torno de 20, 21 anos, que é a região que é responsável no nosso cérebro pelas escolhas, pelas nossas decisões, pelo julgamento. Quando nós somos capazes de analisar e julgar uma situação. Por isso que o adolescente precisa de supervisão. Ele pode ser enorme, tem 2 metros, 1,80 m, pode ser uma moça, um moço. É adolescente. Não tem 18 anos, é adolescente. Tem 19 anos, é um adolescente. Né? É responsável, trabalha, é ótimo, maravilha, mas é um adolescente. Então sempre vai precisar, porque é mais fácil, como essa região não se formou, e isso é anatomia, é biológico. Não está totalmente formado, então ainda não está com capacidade total para poder tomar decisões, fazer escolhas importantes, julgar, né, analisar e julgar. Tem muitos adultos que, mesmo passando dessa idade, ainda também não tem muito isso, mas enfim, né, isso é um assunto para outra parte, outro dia. Mas é importante, sim, eles precisam dessa orientação. E o adulto jovem, né, ele vai retomar, ele vai fazer, como eu disse, um movimento de novo de aproximação com a família, porque aí ele já sabe o que ele gosta, ele já tem certeza de quem ele é. E aí ele está muito tranquilo, ele sabe que não vai sofrer influência de outro, ele vai conseguir ser quem ele é realmente, mesmo que não seja igual ao seu pai, igual à sua mãe, igual ao seu irmão. Mas ele está tranquilo, então ele consegue, ele sabe que ele tem a sua identidade apesar de estar perto. Não é? Eu acredito nisso, eu gosto disso, eu sou assim. Então ele já tem isso formado, então faz esse movimento. E aí é uma fase que também os pais e a mãe precisam trabalhar, porque se lá naquele primeiro momento de ir para a escola, muitas vezes a mãe teve um grande sofrimento, na fase do adulto jovem, é comum também, porque daí o filho ou a filha às vezes sai de casa, ou sai porque vai estudar fora, que é muito comum, ou até por casamento, né? Vai morar em outra casa, vai morar em outra cidade. Então precisa lidar com isso, né? Precisa saber como lidar. Às vezes a gente vê, não é, mães que têm uma personalidade muito dominadora, enfim, que, né, de alguma maneira fazem um apelo emocional aos filhos, assim, brincando, mas falando coisas que não são boas. Vai deixar a mãe, agora trocou a mãe pelo namorado ou pela namorada, enfim, por exemplo, se vai casar, né? Agora não vai gostar. Então ficam falando coisas, algumas frases que não é bom, porque isso é apelo emocional. E aí toca na pessoa, sensibiliza na parte das emoções. E isso é muito ruim, daí o filho sofre, vai trazer um sofrimento. E é algo que é bom. Um dia esse pai, essa mãe também saiu de casa, né, se uniu, foi formar a sua família e seguiu a sua vida. Não é? E isso acontece, os filhos são exatamente para isso, eles vão
eles vão ter o momento deles partirem para a sua própria vida, para a sua jornada, né? Seja por qual motivo, né? Seja de trabalho, seja de estudo, ou por casamento, enfim, ou vai para um intercâmbio. Muitas vezes, muitos pais querem manter os filhos sempre em casa, debaixo da asa, e isso não proporciona crescimento, né? A gente aprende saindo, experienciando, vivendo, né? E tem que ser ensinado antes e sempre ter aquele suporte, porque não é porque está longe que não vai ter a ligação. Não, essa ligação, ela é de coração, ela é de alma, ela é de afeto, ela não necessariamente precisa estar lado a lado. Porque quando eu aprendo algo e que eu sei que aquilo é importante, é o correto, independente se tem alguém me olhando, independente se meu pai está perto de mim na mesma cidade, se a minha mãe está perto ou não, eu não vou fazer. Porque eu sei que aquilo não é correto, eu já tenho aquilo para mim como constituindo ali a minha pessoa, não é? A minha formação. Então é desde lá de trás, é de lá de trás que as coisas, é lá atrás que as coisas começam, né? Que daí vai ficar bem registrado, né? Bem estabelecido naquele filho, naquela filha, naquele filho, né? E também, não é, as demandas assim do adulto, porque a gente vê muito, né? Às vezes pais, mães, né? Com muita idade, ainda que tem seus filhos já também, né, com idade também, e mesmo assim continuam tendo aquelas preocupações de mãe. Sempre vão se preocupar, né? Uma mãe, ela sempre vai estar preocupada se o filho está bem, se ele se alimentou, se ele está dormindo bem, sempre. E isso vocês vão prestar atenção, vão concordar comigo, que é comum da gente ouvir as mães falar assim, as crianças, né? Porque as crianças tal coisa. Às vezes essas crianças, né, são as crianças de muita idade já, né? E a gente vê as mães falando das crianças. Por quê? Porque para a mãe, elas veem sempre os filhos como crianças, que sempre vão precisar da ajuda, que sempre vão precisar, que ela vai poder repreender, e repreendem mesmo, né? Não importa a idade, se tem 50, 60, 70, não importa, né? Porque elas são mães. Então, são fases distintas, que têm demandas distintas e que essa mãe vai precisar, não é? É um grande desafio, porque com vários filhos, às vezes, não é? Às vezes não são tantos, mas são em fases diferentes, vai haver a necessidade dessa mãe se organizar para olhar para cada filho de uma forma, de um jeito, porque cada um tem uma necessidade. Não dá para ser um olhar geral para todo mundo e resolve isso aqui para todo mundo, não é? Não tem como, porque não é assim, não é igual para todos. E aqui deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, pessoal, alguém falando alguma coisa. Deixa eu ver, o pessoal falando que é interessante, importante esse tema, não é? E é verdade, não é? Realmente é um tema que merece a nossa atenção, porque às vezes não se para pensar sobre isso, não é? Que mesmo sendo todos filhos ali na mesma casa, no mesmo núcleo familiar, mesmo pai, mesma mãe, que tem necessidades diferentes, não é? E a gente precisa, enquanto pais, estar atento, olhar para isso, para poder, não é, da melhor maneira alcançar e ir dando apoio nesse desenvolvimento, nessa fase de desenvolvimento. Por isso que às vezes os filhos dizem, nessa casa ninguém me entende, ninguém me compreende, todo mundo não presta atenção em mim, não é? Porque eles usam muito superlativo, é todo mundo, ninguém, eu nunca sou bom, sempre assim, muito grande tudo, não é? E às vezes não é exatamente daquele jeito, mas ele se sente assim. Então, que a gente possa, que as mãezinhas possam pensar e ter esse olhar e ver, não é? Não se culparem, porque não é, somos todos seres humanos e seres humanos erramos, falhamos, não é por escolha, não é porque eu quero ir lá e fazer errado, mas nós erramos. Mas procurar, não é, olhar, ver, lembrar das diferenças, lembrar que somos todos diferentes. E um exercício bom é a gente lembrar quando também era, não é, criança, quando era adolescente, quando era jovem, né? Essas mães fazerem esse exercício, que daí elas vão ver, realmente, aí dá para entender, porque às vezes critica ali naquele momento, não concorda, mas esquece que fez às vezes a mesma coisa lá atrás também, né? Então, trazer essa experiência, às vezes compartilhar com os filhos as suas experiências, os seus momentos de erros, de falhas, é importante, porque muitas vezes os filhos têm a visão dos pais de que os pais são todos
né, 100% certos, nunca erraram, fizeram tudo maravilha, e eles ficam frustrados porque eles acham que eles erram e os pais eram perfeitos. E a gente não pode passar, porque ninguém é perfeito. A gente tem que passar também o lado de que errou e conseguiu superar. Então, que possa ficar essa reflexão nesse sábado para vocês, né, pensando sobre isso, né, amadurecendo todos esses questionamentos, esses pensamentos, para contribuir de forma mais assertiva, né, no desempenho da maternidade e no desenvolvimento dos filhos. Tá bom? Um abraço a todos vocês, né? Um ótimo sábado, um ótimo domingo, um feliz Dia das Mães a todas as mães, né, que nos ouvem, que nos acompanham, e a todas as mães, né, que possa ser um domingo abençoado a todas vocês. Até o próximo sábado. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de
Kairos. Tomar um bom chimarrão faz parte do dia a dia do gaúcho. E para isso é indispensável usar cuias, bombas e apetrechos de qualidade. A Baitalitas e Cuias e Apetrechos oferece cuias em porongo ou madeira.